Olá, como vai? Muito boa noite para você. Acusados de participação em homicídio cometido no presídio Sebastião Satiro são levados a julgamento em Patos de Minas. O prefeito Falcão critica Estado por pedágio na BR-365 e diz que o governo Zema tem travado duplicação aprovada pela União. E a gente também vai mostrar. O aumento das fraudes virtuais com o avanço da inteligência artificial. Os problemas de saúde causados pela negligência com a coluna vertebral. As ações realizadas no dia D da campanha Janeiro Branco. Silvicultura impulsiona a produção de alimentos e fortalece a sustentabilidade no campo. Presidente Olegário decreta a situação de emergência após chuvas intensas. Violência nas escolas reacende debate sobre os direitos e a proteção legal do professor. Mulher com 3 filhos passa por dificuldade após morte repentina da mãe. Empresa norte-americana pode adquirir fábricas da Patense por 560 milhões de reais. Impasse pode deixar formandos sem baile de formatura em Patos de Minas. Sexta-feira, 30 de janeiro, NTV News está começando. O avanço das tecnologias digitais trouxe praticidade ao dia a dia, mas também ampliou os riscos no ambiente virtual. Com o uso da inteligência artificial, golpes e fraudes estão cada vez mais sofisticados e exploram a superexposição de dados pessoais na internet. Vivemos em um caminho praticamente sem volta. Hoje, quase tudo passa pela internet e cada vez mais pela inteligência artificial. Compras, cadastros, trabalho, lazer e até decisões importantes do dia a dia estão a poucos cliques de distância. Mas junto com a praticidade, surgem riscos que afetam diretamente o cidadão comum, o roubo e o uso indevido de dados pessoais. A gente sabe que com a chegada da inteligência artificial, esse aumento exponencial de informações sobre inteligência artificial, muitos golpes estão ligados à IA e também à proteção de dados. A gente tem hoje vários vídeos chamados deepfakes que simulam vídeos, a minha imagem e voz também, com pessoas se passando por mim, tentando aplicar golpes até mesmo financeiro contra outras pessoas. Cybercriminosos utilizam a própria inteligência artificial para refinar golpes, criar fraudes mais convincentes e explorar a superexposição de informações na rede. Um descuido ao baixar um aplicativo ou preencher um cadastro pode ser suficiente para abrir brechas. Dado pessoal é toda informação identificada ou identificável sobre mim. Então, meu nome, meu endereço, meu e-mail, meu CPF são os dados pessoais. Mas nós também temos os dados sensíveis, que são aquelas informações que têm uma origem discriminatória. Por exemplo, meus dados de saúde, genéticos, biométricos, étnicos, orientação sexual, políticos, partidários, dentre outros. O que isso significa? Que existe uma lei que cuida de todos esses dados. Mas nós, cidadãos, também temos que cuidar desses dados. Antes de usar qualquer ferramenta digital, é preciso atenção. Perguntas simples fazem a diferença. É seguro informar os seus dados? A empresa deixa claro como essas informações serão usadas? Ela está em conformidade com a LGPD? Não coloquem os dados pessoais de vocês em sites que vocês de fato não conhecem. Exijam mais informações sobre o tratamento dos dados de vocês. É importante pensar também nessa ultra exposição que as redes sociais vêm trazendo em relação às mídias digitais e quais dados eu, cidadã, estou colocando de fato, à mercê de pessoas com intenções ilícitas, Então, é importante que a gente também tenha esse pensamento consciente com relação aos nossos dados pessoais, que a gente não libere dados pessoais a troco de nada, que a gente leia e, de fato, o que eu vou aceitar, que eu esteja informado do que eu estou lendo e aceitando. É importante que a gente tenha essas dicas do que não fazer com relação aos nossos dados pessoais. Não baixar qualquer aplicativo a custo de qualquer coisa. E é importante também que a gente crie senhas, códigos entre os nossos familiares, de modo que quando a gente for vítima desses golpes, a gente consiga ter uma dupla verificação de segurança ao invés de cair.
Informação é a principal aliada. Ao conhecer os seus direitos e adotar cuidados básicos, o usuário pode aproveitar os benefícios da tecnologia sem se tornar vítima de golpes e fraudes cada vez mais sofisticados. Mais do que pensar na proteção de dados em si, é importante pensar na sua proteção, ligada à proteção de dados e saber que nem tudo sempre convém no ambiente digital. A LGPD é uma lei que visa nos proteger, mas é importante que a gente se proteja também. Então, saiba bem onde você está colocando seus dados pessoais. E antes de baixar aplicativos ou inserir informações, tentem fazer essa verificação antes de colocar o seu dado em qualquer lugar. E proteja os seus dados, né? O prefeito de Patos de Minas e representantes do DENIT se reuniram na noite desta quinta-feira, quando foram tratados assuntos importantes, como a cobrança de pedágio na BR-365 e anunciadas melhorias nas rodovias da região. No vídeo publicado na rede social, o prefeito de Patos de Minas criticou o governo de Minas e disse que vai entrar com impugnação contra o edital do Estado por conta da cobrança de pedágio na BR-365. Nós estamos totalmente contra essa questão que o governo do estado quer fazer, do mesmo jeito que fez de Patrocínio até Uberlândia, colocando pedágio caro, quase R$15, sem nenhum palmo de duplicação, terceira faixa, quer fazer isso agora, de Uberlândia, de Patrocínio, passando por Patos, até lá em Montes Claros, e a gente não pode aceitar isso. O Estado está levando esse projeto adiante, querendo fazer pedágio, colocar mais pedágio aí, sem autorização do governo federal. Não tem autorização do governo federal. Então nós vamos, inclusive, entrar com uma impugnação desse edital, porque não tem autorização do governo federal para o governo do Estado pegar o trecho e fazer esse tipo de coisa. Falcão revelou ainda que o governo de Romeu Zema tem travado a duplicação da BR-365, já aprovada pelo governo federal. Já tem projeto de duplicação total de Patos até Patrocínio do governo federal, sem pedágio, o projeto está aprovado e só não começa a obra, a coisa só não avança porque o governo do estado não entrega as licenças ambientais. O superintendente do DENIT também anunciou melhorias previstas para as BRs 365 e 352. E a BR-365, o DENIT tem várias melhorias, previstas, como a duplicação de Patos até Patrocínio, adequação de capacidade de Patos até o entrocamento com a BR-040, e a gente vai começar a lançar algumas licitações agora nos próximos 15 a 20 dias já para essas rodovias, e também agora licitamos recentemente, estão analisando proposta do projeto que vai pavimentar a BR-352, que entre Patos e Coromandel também, acho que é um... Que é o segundo assunto que eu ia entrar aqui, a Rocinha, Estrada da Rocinha. Você sabe que a gente fez o asfalto lá da Patense até lá na 352, deverá sair também nesse ano o asfalto deste trevo até Alagoas, que são cerca de 4 quilômetros, mas o asfalto total, o governo já fez a licitação do projeto para fazer esse asfaltamento também. Na próxima segunda-feira, está prevista uma manifestação na BR-365 no trevo de acesso a Coromandel contra a cobrança de pedágio e para cobrar melhorias na rodovia. Esse é um assunto que a gente vai continuar acompanhando para saber os desdobramentos, porque interessa a toda uma região. Depois do intervalo, os problemas de saúde causados pela negligência com a coluna vertebral e as ações realizadas no dia D da campanha Janeiro Branco. Responsável por sustentar o corpo e permitir movimentos simples no dia a dia e até proteger o sistema nervoso, a saúde da nossa coluna vertebral ainda é negligenciada e isso pode trazer sérios problemas. A coluna vertebral é formada por 24 vértebras individuais, além do sacro e do cóccix. Juntas, essas estruturas garantem equilíbrio, sustentação e mobilidade ao corpo humano. Mesmo com formatos que parecem estranhos à primeira vista, cada vértebra tem uma função específica. A principal função da coluna é a estabilização do corpo como um todo, É como se fosse o centro mesmo do corpo e conseguisse a organização, perfeita entre a parte de cima, a parte de baixo, o lado direito, o lado esquerdo. É ela que estabiliza todo o corpo
para que funcione da forma mais eficaz e funcional possível. Apesar da importância, muitos problemas relacionados à coluna não recebem a devida atenção. Má postura, sedentarismo e esforços repetitivos estão entre as principais causas de dores e lesões, que podem afetar diretamente a qualidade de vida. Pequenas mudanças na rotina fazem toda a diferença. Manter uma postura correta, praticar exercícios físicos regularmente e fortalecer a musculatura são atitudes fundamentais para preservar a saúde dela. A priori, todo mundo pensa, né? Se eu fizer alongamento, a minha coluna vai ser saudável? E é um dos temas bem polêmicos, por exemplo, porque uma bailarina pode dar problema de coluna, dor de coluna, além dos fatores genéticos. Então não é somente fazer um alongamento, o alongamento também é bom, mas a força da musculatura tem que estar permanente, né? Tanto da musculatura superficial e para a coluna o mais importante é a força da musculatura profunda. Para os pacientes que vêm até o consultório, para poder manter, né, o equilíbrio que a gente consegue na osteopatia, é fazer o Pilates, porque o Pilates, ao mesmo tempo que trabalha a força da musculatura profunda, que é diferente da musculação, que também é muito bom para a coluna, o Pilates trabalha também o alongamento no mesmo exercício. Ele é eu falo, um exercício muito inteligente, né? Às vezes as pessoas não têm paciência para fazer, mas a eficácia do Pilates para a coluna é fenomenal. Seu Gilberto possui problemas na coluna, mas garante que isso não é um empecilho para praticar atividades físicas e nem buscar todos os dias uma qualidade de vida melhor. Pratico esporte. E uma das coisas que tem me ajudado muito é a prática de Pilates. Realmente tem me ajudado bastante, me senti muito melhor, acabaram as dores e me deixa muito tranquilo isso. Eu tenho problema na coluna, a minha última vértebra é calcificada, tem algum problema sim. Só que de repente com tudo isso que eu faço, não me incomoda mesmo. Por isso, é sempre muito importante ter o acompanhamento de um especialista em casos mais graves ou caso sinta que algo está fora do lugar. Hoje em dia, desde bebê, aqui no consultório, a gente já atende pensando numa saúde do adulto, porque desde bebezinho ele nasce com uma tensãozinha mais para o lado direito, uma tensão muscular mesmo do posicionamento de dentro do útero. Então a gente desbloqueia aquilo para que as habilidades sejam adequadas para a idade e para quando o adulto estiver tudo mais íntegro, mais funcional possível. Nesta sexta-feira foi realizada em Patos de Minas o Dia D, Janeiro Branco, uma mobilização com ações de orientações e cuidado emocional em alguns pontos da cidade. O cuidado com a saúde mental começa pela informação e pelo diálogo. E é com esse objetivo que aconteceu nesta sexta-feira o Dia D do Janeiro Branco. A ação reuniu equipes multiprofissionais para orientar a população, oferecer escuta qualificada e incentivar práticas de autocuidado e bem-estar emocional. As atividades aconteceram em 3 pontos de grande circulação: o Mercado Municipal, a Praça do Coreto e a Praça da Antiga Rodoviária, locais escolhidos para aproximar o tema do dia a dia das pessoas. Por que o Janeiro Branco? Quando nós perguntamos para todas as pessoas quais os seus sonhos para o ano todo, todos nós temos sonhos. Eu vou comprar um carro, eu vou fazer uma viagem, não é mesmo? E eu vou no médico esse ano, eu vou fazer consultas. E quando você pergunta, isso sobre a sua saúde mental? Você tem planos para ela? Então nós estamos aqui para fazer essa alerta, o quanto é importante falarmos da saúde mental para toda a população, buscar atendimentos. Nós fizemos uma reunião com toda a equipe da IMUT, atenção básica e especializada, e fizemos a escolha dos pontos principais. Durante a mobilização, profissionais reforçaram que falar sobre
sentimentos, emoções e saúde mental não é sinal de fraqueza, mas de cuidado consigo mesmo. A campanha chama a atenção para a importância de reconhecer limites, buscar ajuda quando é necessário e fortalecer redes de apoio. Nós estamos oferecendo auriculoterapia, nós estamos com a caixinha do espelho, que é onde você abre para você ver a pessoa especial que está dentro dela, que é você mesma, né? Temos também uma caixinha com balas que contém mensagens de fortalecimento. O Janeiro Branco lembra que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo e que pequenas atitudes podem fazer toda a diferença na qualidade de vida. Quando a gente fala sobre essa saúde mental, muitas das pessoas perguntam, mas eu não tô louca. Mas a gente não fala de loucura, né? Nós falamos de que como tá você? Você é uma pessoa ansiosa? Eu sou. Então tá vendo? A ansiedade tem tudo a ver, né? Um dos sintomas que às vezes leva você a procurar um médico é devido à sua ansiedade, né? Que leva você a tomar medicações para controlar essa ansiedade e que pode levar a outras coisas, né, maiores. Na verdade, a maioria dos pacientes, ele vem, né, justamente com essa queixa de ansiedade e que quando vamos trabalhar, à medida que vai evoluindo, a gente percebe que tem muitas coisas por trás disso aí. A seguir aqui no News, Silvicultura impulsiona a produção de alimentos e fortalece sustentabilidade no campo. Tem a previsão do tempo para o fim de semana e você vai ver que o presidente Olegário decretou situação de emergência após chuvas intensas. O que muita gente não imagina é que a madeira das florestas plantadas está presente em diversas etapas da produção de alimentos. Em Minas, a silvicultura garante energia, insumos e mais sustentabilidade do campo até a mesa do consumidor. A relação entre florestas plantadas e a produção de alimentos vai muito além do que se imagina. Em Minas Gerais, o estado com maior áreas das florestas plantadas no Brasil, a silvicultura tem um papel estratégico na agroindústria. Dessa floresta, nós vamos tirar uns 60% será de madeira. E uns 40% vai ser derivado para a lenha. Essa lenha vai ser vendida para a agroindústria, a indústria de alimentos, para aquecimento de caldeiras. Então a madeira o eucalipto é uma madeira muito interessante, que é de reflorestamento, né? Sempre preocupado com a preservação do meio ambiente e a consciência ecológica. E a madeira de reflorestamento que é muito importante a gente preservar as florestas nativas, né? Essa já é uma floresta reflorestada, preparada para ser cortada. As florestas plantadas estão muito mais próximas da sua mesa do que parece. Além de fornecer madeira para a produção de carvão vegetal, celulose e móveis, elas têm um papel fundamental na agroindústria alimentar, que garante que os alimentos sejam produzidos, processados e cheguem na nossa mesa com qualidade e sustentabilidade. A madeira e os seus derivados, principalmente o cavaco de eucalipto e a lenha, são utilizados como bioinsumos e biomassa para a geração de energia térmica em laticínios, granjas, frigoríficos, usinas de beneficiamento e também na produção de ração animal. Nessas indústrias, a madeira é utilizada no aquecimento de caldeiras, na pasteurização do leite, na secagem de grãos e ela substitui os combustíveis fósseis e também reduz as emissões de carbono na atmosfera. Na avicultura, a silvicultura é indispensável desde os primeiros dias de vida das aves. A lenha de reflorestamento garante o aquecimento adequado dos galpões e contribui para o bem-estar animal e a eficiência produtiva. A lenha ela é jogada por aqui, onde ela tem a função de pegar o ar frio do ambiente e misturar com o ar quente da fornalha e, através de tubos, jogar dentro do aviário, na parte interna. Com mais de 2 milhões de hectares de florestas plantadas e presença em mais de 800 municípios, Minas Gerais lidera o setor do país. Além do que, a madeira é sustentável, renovável e um combustível limpo. E mais barato até do que a energia elétrica, considerando a agroindústria.
O uso da madeira, advinda desses plantios, é fundamental para garantir a segurança agroalimentar, já que muitos dos alimentos que chegam à nossa mesa são codependentes em alguma fase do seu processo produtivo da madeira. A Prefeitura de Presidente Olegário decretou situação de emergência após as fortes tempestades que atingiram o município e causaram danos à infraestrutura urbana e rural. As chuvas intensas têm provocado estragos em Presidente Olegário, tanto na zona urbana quanto rural. Nos últimos dias, houve registro de alagamentos e ruas ficaram debaixo d'água. Pontes foram danificadas, como essa que teve a estrutura comprometida. Erosões e buracos também dificultam o trânsito em estradas de terra. O volume de chuva acumulado em janeiro ultrapassa 500 milímetros, enquanto a média esperada é de 230. Diante a situação, a Prefeitura decretou situação de emergência por 180 dias. E assim o município fica autorizado a realizar contratações sem licitação para resolver de forma emergencial os danos em decorrência das chuvas e também facilita o acesso a recursos do Estado e do governo federal. Agora vamos saber como é que fica o tempo neste final de janeiro e início de fevereiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. A Liquida Óculos 2026 da New Color já começou. Pontos de 20% a 50%. O fim de semana deve ser com pancadas de chuva e possível queda de granizo, segundo a previsão do IMET. A umidade relativa do ar registra 70%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Mesma variação prevista para o domingo na capital do milho. Em João Pinheiro, no sábado, variam de 20 a 32 graus e no domingo de 21 a 30. No sábado, em Carmo do Paranaíba, de 20 a 26 graus e no domingo de 20 a 27. Em Presidente Olegário, no sábado e domingo, de 20 a 29 graus. A máxima prevista para o sábado e domingo em Tiros é de 28 graus. E em Vazante, no sábado e domingo, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em instantes, violência nas escolas reacende debate sobre os direitos e a proteção legal de professores. E ainda, mulher com 3 filhos passa por dificuldades após a morte repentina da mãe. Os empreendedores que querem aderir ou voltar ao Simples Nacional precisam ficar atentos. Termina neste sábado, dia 31, prazo para fazer o pedido. O Simples Nacional é um regime tributário que permite o pagamento de impostos de forma unificada e simplificada, sendo destinado a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Para optar pelo regime, a empresa precisa estar com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ ativo, além de possuir inscrição municipal e, quando exigido, a inscrição estadual. A solicitação deve ser feita exclusivamente pela internet por meio do portal do Simples Nacional, utilizando certificado digital ou código de acesso. A mudança para o Simples, ela ocorre geralmente quando as empresas percebem que estão pagando mais impostos do que deveria em outros regimes tributários, como lucro presumido, o lucro real. E em muitos casos, o Simples Nacional oferece uma tributação mais justa. Só que isso, tem que levar em consideração um faturamento mais baixo, uma folha de pagamento. Então, dependendo do caso, pode ser ou não vantajoso optar pelo Simples Nacional. De acordo com os especialistas, a escolha pelo Simples pode representar economia e menos burocracia para os empresários, mas é importante avaliar cada caso antes de fazer a opção. Dentre as principais vantagens, a gente pode destacar a unificação de todos os impostos, uma única guia. Como eu disse, é menos burocracia, menos obrigações acessórias e, muitas das vezes, uma economia significativa de impostos. Além de tudo, que facilita muito na gestão financeira da empresa. Só que o que é muito importante a gente ressaltar é que o Simples Nacional ele não é vantajoso para todo mundo, nem para todas as atividades. Então, dependendo do tipo de atividade, de faturamento, da margem de lucro da empresa,
os impostos podem até ficar mais altos. Então tem que ser analisado caso a caso. Essa mudança representa uma oportunidade para empresas que estavam excluídas do Simples Nacional voltarem ao regime. Então as empresas têm que quitar todos os débitos ou parcelar para a Receita conseguir, enquadrar a sua empresa novamente como Simples Nacional. Se caso a empresa fizer uma nova solicitação, regularizar seus débitos e a Receita deferir o seu pedido, o regime de tributação ele é retroagido a 1º de janeiro de 2026. Em meio a relatos de desrespeito, agressões verbais e até físicas dentro de escolas, ganha força em todo o país o debate sobre os direitos dos educadores e os limites da lei para proteger quem dedica a vida à sala de aula. Ser professor vai muito além de ensinar conteúdos. É exercer uma função essencial para a sociedade. Dentro da sala de aula, eles têm direitos assegurados por lei. Um deles é a autonomia pedagógica, que garante ao educador liberdade para conduzir o processo de ensino, escolher metodologias e avaliar os alunos, sempre dentro das diretrizes da escola e da legislação educacional. Atualmente, o professor ele tem sido colocado em uma posição inferior ao que ele realmente merece. E é sempre importante a gente lembrar que o professor ele tem muitos direitos dentro da sala de aula que tem que ser cumprido tanto pelos alunos como pelos pais e também pela instituição de ensino. Professores não podem ser vítimas de ofensas, ameaças ou agressões, sejam elas verbais ou físicas, por parte dos alunos, pais ou qualquer membro da comunidade escolar. Essas condutas podem configurar infrações administrativas e até crimes passíveis de punição. O professor ele não é obrigado a tolerar desrespeitos, agressões e quando isso acontece, inicialmente ele deve acionar a instituição de ensino, guardar provas, documentos e, se for o caso, até mesmo fazer um boletim de ocorrência, registrando o acontecido e também procurar um advogado especializado. A legislação estabelece que é dever da escola garantir um ambiente seguro de trabalho, oferecendo apoio institucional ao professor e adotando medidas diante de situações de conflito, indisciplina ou violência. Quando há violação de direitos, o educador pode acionar a direção da escola, os órgãos de educação e, em casos mais graves, recorrer à justiça. Os professores, eles não podem ser gravados sem autorização. E essa proteção, ela decorre da Lei de Direitos Autorais. Se isso ocorrer, principalmente se acontecer uma ofensa, uma distorção de imagens, o professor pode sim procurar os seus direitos, inclusive ter a responsabilização de quem gravou e de quem divulgou esse conteúdo nas redes sociais. Garantir os direitos dos professores é garantir qualidade no ensino. Um educador respeitado, protegido e valorizado tem mais condições de ensinar, formar cidadãos e transformar realidades. Geralmente, como esses alunos, a maioria deles tem menos de 18 anos, eles não vão ser responsabilizados diretamente por esses atos. Mas os pais ou responsáveis, esses sim serão responsáveis, inclusive por indenizações, por danos morais. A principal dica que eu deixo é para os professores, primeiramente, conhecer dos seus direitos e sempre que acontecer alguma ofensa, alguma agressão, procurar a instituição de ensino, fazer um registro, um boletim de ocorrência, não deixar isso passar em branco, porque os direitos dos professores são garantidos pela Constituição Federal e também pelas diretrizes básicas da educação. Quanto aos alunos e também aos pais, que são responsáveis diretamente, ficar atento a essas condutas. Apesar dos pais não poderem interferir diretamente na sala de aula, eles são responsáveis pelos atos dos seus filhos. Então, sempre educar os filhos, instruir, para que não continue acontecendo esse desrespeito aos professores, que são peças fundamentais na educação do nosso Brasil. A gente muda de assunto para falar de um pedido de ajuda. Ainda de luto pelo falecimento da mãe, a jovem Natália Santana, de 21 anos, moradora do bairro Coração Eucarístico, em Patos de Minas, enfrenta um dos períodos mais difíceis da vida. Mãe de 3 crianças pequenas, ela passa por dificuldades para garantir itens básicos dentro de casa.
Natália Santana tem apenas 21 anos e já carrega uma responsabilidade enorme. Mãe de 3 crianças, ela trabalha, mas grande parte da renda é usada para pagar alguém que cuide dos filhos enquanto ela tenta garantir o sustento da casa. Separada, ela recebe a ajuda do pai das crianças, porém, o valor não é suficiente para cobrir despesas básicas como alimentação, aluguel, contas de água e energia elétrica. Tem 3 crianças, né, e é difícil, eu tô trabalhando, mas mesmo assim, um salário não dá para manter fralda, leite, talão, aluguel. Eu também era só eu, minha mãe, eu tenho uma irmã também, mas mesmo assim, também tem condição de me ajudar. E... Tá tudo atrasado? Tudo atrasado. Água, luz, aluguel, você paga aluguel? Paga aluguel. O menino tá sem leite para mamar. Inclusive, tá sem leite até pra mamar hoje mesmo. Hoje mesmo eu vou ter que já dar um jeito de comprar um leite pra mamar, porque senão... Recentemente, a situação se agravou ainda mais. A mãe de Natália faleceu dentro da própria casa, deixando não apenas um vazio emocional, mas também dificuldades financeiras. O funeral ainda não foi totalmente pago e a jovem perdeu a principal pessoa que ajudava a cuidar das crianças e da casa. Ela me ajudava a olhar os meninos, me ajudava, tipo, o que ela podia, sabe? Não era muito, mas o que ela podia fazer por mim, ela fazia. E depois que ela faleceu também, eu fiquei também com a despesa do funeral dela. Nós fez uma vaquinha, mas nós não conseguimos arrecadar tudo para pagar tudo certinho, para acabar de pagar, arrumar lá o trem do túmulo dela lá. Em meio ao luto, Natália precisou se ausentar por alguns dias. Ao retornar, encontrou a casa revirada. Alimentos comprados para os filhos haviam sido furtados. Hoje, as crianças estão sem leite e a família precisa de doações urgentes de comida, produtos básicos e material escolar. Minha mãe faleceu aqui na minha casa junto comigo. Eu era de manhã, a hora que eu acordei, já estava passando mal. Aí ela foi e faleceu, ela não voltou. E tentou voltar, ela não deu conta. E depois que ela faleceu, que dentro da minha casa, eu não estava conseguindo vir cá, né? Porque dói. Aí esse veio cá na minha casa, roubou meus trens de comida, roubou panela, roubou até minhas galinhas que eu tinha também. Umas galinhas que não era muita não, mas roubou. Roubou minhas panelas, roubou meus trem tudo de comida, roubou os leites dos meninos, roubou o que eles tinham de bom para carregar, eles dão conta de carregar. Até minha televisão eles dão conta de carregar. Morando de aluguel, Natália também enfrenta contas de água e luz atrasadas. Sem a mãe, que era seu maior apoio, ela relata não saber como seguir sozinha diante de tantas dificuldades. Quem puder ajudar Natália e seus filhos pode contribuir com doações de alimentos não perecíveis, leite infantil, material escolar, produtos de higiene e limpeza e ajuda financeira para as contas básicas e o funeral. O endereço é Avenida Ronaldo de Souza, 849, bairro Coração Eucarístico. O contato dela é 034 9718 6731. Quem puder estar me ajudando com alimento, eu também agora chegou o início do ano, tem que comprar os materiais para os meninos estudar, né? Porque eles têm que estudar também para eles terem um futuro bom, né? E eu queria ajuda, ver se eles me ajudavam a comprar os materiais e também quem puder estar me ajudando, né? Para me acabar de pagar as despesas funerárias da minha mãe, né? Porque aí o aperto passa um pouco, não muito, mas vai dar uma amenizada, né? Pode estar vindo aqui da minha residência, pode vir cá conhecer minha história mesmo de verdade. Daqui a pouco você vai ver que a empresa norte-americana pode adquirir fábricas da Patense por 560 milhões. Impasse pode deixar formandos sem baile de formatura em Patos de Minas e acusados de participação em homicídio cometido no presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, são levados a julgamento. Uma empresa norte-americana está prestes a concluir a aquisição de 3 unidades industriais da Patense. A transação, de acordo com o site The Agribiz, que é responsável por essa informação e divulgou hoje em seu portal, é que essa transação é estimada em 560 milhões de reais. A
venda aconteceu no dia 15 de janeiro e faz parte do processo de recuperação judicial da Patense, que é usada para evitar a falência. A Darling foi a única empresa a apresentar proposta no leilão. A negociação inclui fábricas em Patos de Minas, em Itaúna, em Minas Gerais, e em Adamantina, no interior de São Paulo. Agora, o negócio depende da aprovação do CAD, órgão que analisa concorrência no país. A Patense não respondeu aos nossos questionamentos, né? O jornalista da NTV questionou sobre todos esses assuntos, sobre essas informações que estão sendo divulgadas, sobre a possível venda das unidades industriais, e até agora a gente não recebeu resposta. Foram levados a julgamento na tarde de hoje 3 acusados de um homicídio ocorrido em janeiro do ano passado dentro de uma cela no presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. Gabriel Alves da Cruz morreu no dia 27 de janeiro de 2025, dentro de uma cela no presídio Sebastião Satiro. Inicialmente, tudo que parecia ter sido um autoextermínio, de que Gabriel teria tirado a própria vida. Depois, com as investigações, foi constatado de que aquilo não era um autoextermínio, e sim um assassinato dentro do presídio Sebastião Satiro. Ainda segundo as informações, 5 são esses suspeitos que estão sendo indiciados no auto do Ministério Público, mas um deles acabou morrendo, também dentro do presídio, no presídio Sebastião Satiro, em setembro do ano passado. Esse que morreu, Kaique de Jesus Gomes, faleceu em setembro do ano passado. Então, como ele acabou morrendo, claro, desmembrado aí desse julgamento. E o outro também que foi aí desmembrado desse julgamento é conhecido aí como Scarlett, Ele também foi desmembrado desse julgamento. E por isso, então, está sendo julgado Luane, A Luanê também está sendo julgado, conhecidos aí, como Luane e Luanê. E o outro que está sendo julgado é Carlos César de Souza da Silva. Ainda segundo o auto do Ministério Público, todos eles com participação nessa morte se deu quando a vítima, que estava aí, a vítima de nome Gabriel Alves da Cruz, tinha acabado de tomar banho e estava indo ali até o local no presídio para colocar uma toalha no varal, quando foi surpreendida aí por esses suspeitos que já começaram, tampando o nariz, chegou pelas costas dando uma gravata e ali tampando o nariz, para que houvesse essa morte por asfixia. E por isso, então, após a morte, tudo constatado, eles ainda levaram o corpo da vítima para a cela novamente para tentar deixar transparecer ali a situação referente ao suicídio, ao autoextermínio. Mas as informações se deram conta depois, eles mesmos também acabaram confessando o crime, informando que tudo se tratava por uma briga dentro da cela que houve entre eles e por isso houve essa morte. Foram aí indiciados por homicídio, por motivo fútil que dificultou aí a defesa da vítima, motivo torpe também, enfim, e outras situações. Pois é, ainda sobre esse assunto, a repórter Débora Xavier tem as informações sobre o julgamento, o resultado desse julgamento e traz as sentenças aplicadas a cada um dos acusados. Boa noite para você, Odair. Boa noite a todos os telespectadores. É isso mesmo, terminou agora há pouco, por volta das 5 horas da tarde, aqui no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas, esse julgamento dos acusados pela morte do detento Gabriel Alves da Cruz, um crime ocorrido dentro do presídio Sebastião Satiro. O Tribunal do Júri considerou os réus culpados por esse homicídio. Lucas da Silva Queiroz, de apenas 21 anos, foi condenado a 27 anos e 4 meses de prisão. E Carlos César, de 24 anos, também foi condenado a 27 anos e 4 meses de prisão. Esse crime, que inicialmente havia sido registrado como um suicídio, foi esclarecido após as investigações da Polícia Civil, que confirmaram se tratar realmente de um homicídio. Os condenados seguem presos e devem cumprir a pena em regime fechado. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Obrigado, Débora, pelas informações. Um grupo de 60 formandos pode ficar sem a festa de formatura prevista para este sábado. O impasse estaria relacionado aos acertos entre o responsável pelo evento e os fornecedores. Está previsto para acontecer
neste sábado, dia 31 de janeiro, aqui no Centro de Convenções do Unipam, aqui em Patos de Minas. Segundo os formandos, a empresa responsável pela organização do evento não responde às ligações e nem mensagens. Em nota, a Fundação Educacional de Patos de Minas, FEPAM e o Unipam informaram que não tem qualquer vínculo ou parceria com empresas que organizam bailes de formatura ou eventos. A instituição esclarece que essas empresas atuam de forma totalmente independente e que os contratos são de responsabilidade exclusiva das comissões de formatura. O Unipam explicou ainda que faz apenas o credenciamento de empresas de fotografia e filmagem para as cerimônias de colação de grau, não tendo participação nenhuma na organização de festas e bailes. A instituição também orienta que os alunos verifiquem a situação financeira e jurídica das empresas antes da contratação e afirmou em nota que se solidariza com os formandos e familiares que possam ter sido prejudicados. O dono da empresa, o responsável pelo baile, o senhor Flávio, respondeu à reportagem da NTV, dizendo que a situação está sendo resolvida. Vamos escutar o áudio. Eu estou em Uberaba, eu vou esperar a turma tomar a decisão deles, né? Que eles vão decidir se vai realmente cancelar o contrato com a fase 3 ou se nós vamos reagendar esse baile para a semana que vem. Só me pronuncio depois dessa decisão deles, tá? Porque eu dei satisfação aos formandos, mas o problema não é fornecedores, os fornecedores já estavam lá trabalhando. Eles não iam parar de trabalhar, ninguém começa a trabalhar de graça, não. Então não é problema de fornecedor, não. Então esse problema que nós tivemos também aqui em Uberaba com o nosso fornecedor, isso foi só questão de data de pagamento que nós erramos. E quando nós fomos pagar, a logística já não era suficiente para dar tempo de entregar. Então perdemos no prazo, um erro técnico da fase 3. Eu errei nesse aí. Segundo informações, uma reunião com os formandos está marcada para amanhã. O encontro vai servir para esclarecer dúvidas sobre o baile de formatura e discutir os próximos passos com a empresa responsável e a comissão de formatura. Esse tipo de evento tem um envolvimento emocional, né? Tem uma coisa emocional, tem o envolvimento de pessoas, os familiares, os amigos que são convidados, o próprio formando. Então é um assunto que realmente a gente espera que se resolva o mais rápido possível, né, dentro das normalidades, mas sabemos de todos os prejuízos, não só financeiros, que esses impasses causam, né, para cada vez que acontece um evento como esse, seja casamento, seja formatura, enfim. Vamos continuar acompanhando também para saber quais são os desdobramentos desta possibilidade de não acontecer esse evento que é tão aguardado pelos formandos. O NTV News está terminando, volta amanhã. Uma ótima noite para você e até lá.